Mateus capítulo 9, versículo 37. Diz a palavra de Deus para todos nós: E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Amém? O versículo 38 ainda nos diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O versículo 1 do capítulo 10, que está bem próximo, ele nos fala também: tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Querido e amado Jesus e eterno Pai celestial, aqui está, meu Deus, esta palavra nesta noite, a tua palavra, onde aqui nós estamos, meu Pai, vindo te adorar, te bendizer, te glorificar, Senhor. Já louvamos ao teu nome, já entoamos louvores, meu Pai. E agora, Senhor, tu vens falar conosco através da tua palavra, Senhor. Dai-nos uma palavra nessa noite para o nosso conforto espiritual, o alimento espiritual, Senhor, da nossa alma, para a glória do nome de Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero ministrar a palavra de Deus nesta noite para todos nós, algo que Deus colocou em nosso coração, e Deus, Ele tem algo especial para todos nós nesta noite, que viemos aqui para estarmos diante da sua presença. Eu quero ministrar para você nessa noite sobre chamados para fazer a diferença neste mundo. Amém? Vamos repetir o título da mensagem: chamados para fazer a diferença neste mundo. Amém? Chamados para fazer a diferença neste mundo. E o Evangelho de Mateus, irmãos, apresenta Jesus como o Messias, o Salvador que Deus tinha prometido em vir ao mundo. O Evangelho começa com a lista dos antepassados de Jesus, ligando assim a história do povo de Deus, e Jesus é aquele em quem se cumpre as promessas feitas ao rei Davi, a Abraão, o pai do povo escolhido. Em seguida, o autor fala do nascimento de Jesus, citando passo a passo textos do Antigo Testamento, a fim de provar que Jesus é de fato o Messias que Deus o enviou. Então, neste evangelho, os fatos da vida de Jesus aparecem na mesma ordem seguida do evangelho de Marcos. Depois de ser batizado no Rio Jordão por João Batista, Jesus é tentado no deserto e em seguida vai para a Galileia, onde ensina multidões, cura doenças e expulsa demônios. Mateus dá muita importância aos ensinamentos de Jesus e junta muitos deles e 5 grandes discursos. Número 1, o Sermão do Monte, em que Jesus fala a respeito do caráter, dos deveres, dos privilégios e do destino daqueles que pertencem ao reino de Deus. Capítulo 5 ao 7. Instituições, ou instruções dadas aos 12 apóstolos para a sua missão de anunciar a vinda do reino do céu e de curar os doentes. No capítulo 10, os segredos do reino do céu apresentados em forma de paraíso. Nos capítulos 13,
no capítulo 13, nós aprendemos a respeito da igreja, a nova comunidade composta dos seguidores de Jesus, ou seja, os discípulos do Senhor, E no capítulo 18, os ensinamentos sobre o fim dos tempos, a vinda do reino do céu. Além desses 5 discursos, Mateus registra outras palavras de Jesus, como por exemplo, as condenações que ele faz contra os mestres da lei e os fariseus. Então, o evangelho de Mateus, ele é completo da história e trajetória de Jesus aqui nesta terra. Diga assim: Jesus cumpriu a sua missão. Amém? Você pode repetir estas palavras? Diga assim: Jesus cumpriu a sua missão e eu cumprirei a minha também. Amém? Então, chamados para fazer a diferença em um mundo em que nós estamos vivendo. Um mundo de caos, um mundo onde as pessoas estão clamando por socorro, clamando por ajuda, clamando por socorro divino em momentos difíceis em que nós estamos passando. Mas nós, como igrejas do Senhor, irmãos, nós não podemos nos abalar com todas estas coisas que está acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser cumprida. Amém? E para isso nós vamos mostrar a você nesta noite, pela palavra de Deus, que todas estas coisas que estão acontecendo nos dias atuais são acontecimentos onde a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela nos declara que precisa acontecer para que as escrituras elas se cumpram. Amém? Muitas das vezes a nossa mente ela interroga: por que tudo isso está acontecendo? Por que, pastor, agora esta doença, coronavírus, as pessoas com medo de sair na rua, as pessoas clamando por socorro, outros morrendo, mas sabe o que é isto, meu querido? É a palavra de Deus, ela precisa se cumprir. Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, dias trabalhosos, mas nós queremos mostrar para você nesta noite acerca deste assunto, em que quando acontecem tais coisas, o povo de Deus, ele é um povo diferenciado, porque ele é um povo que tem a proteção, que tem a garantia, que tem a marca da promessa, aleluia, que não se engana, aleluia, diante de todas essas atrocidades, eles estão seguros na palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Aleluia. Você está seguro na palavra de Deus, amém? E agora, pastor, aqui, quando a mensagem nos fala chamados para fazer a diferença neste mundo, e quem te chamou? Quem te chamou foi Deus, aleluia. Quem te chamou foi o Senhor, Ele te escolheu, Ele te pega e diz: agora, eu preciso que você cumpra um chamado que eu vou te entregar aqui nesta terra. E diante do chamado de Deus, irmãos, nós não podemos nos esquecermos de que temos compromisso com Ele, amém? Nós temos compromissos com Ele, e Jesus, quando Ele chama, Ele cuida. Quando Ele chama, Ele garante a vitória para aqueles que são chamados pelo seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, no versículo de número 37, do capítulo 9 de Mateus, nós vemos aqui a palavra que nós lemos: e então se dirigiu a seus discípulos, o próprio Jesus falando, e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O versículo 38 ainda nos diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E ainda, quando nos completa o versículo 1 do capítulo 10, dizendo bem assim: quando a escolha dos 12 apóstolos
aleluia, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e de enfermidade. Quando Deus chama, aleluia, Deus chama, Deus cuida. E Jesus, ao conduzir a sua trajetória aqui nesta terra, ao escolher os discípulos, os apóstolos que iriam fazer a diferença, ele deu autoridade sobre cada um. Isto quer dizer que nós viemos desta linhagem. Começa com 12 e a igreja vai crescendo, se multiplicando, 15, 20, 30, aleluia. E hoje no mundo todo somos milhões e milhares de evangélicos, de pessoas, de filhos de Deus que professam a palavra de Deus e que continua a missão que o Senhor nos entregou, aleluia. E diante desta missão está em você, aleluia, todo o poder. Como disse aqui a palavra de Deus, quando, aleluia, no versículo de número 1 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, diz: tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e curar toda sorte de doenças e de enfermidade. Aí é que eu quero chegar. Quando vier todo tipo de doença, a palavra de Deus nos falou, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade, você tem autoridade de Deus para repreender toda sorte de enfermidade da sua casa, da sua família, aleluia, do seu corpo que queira se alojar. Por quê, pastor? Porque está escrito, quando ele chama os 12, aleluia, quando ele chama os 12 discípulos, Jesus lhe deu autoridade sobre que, pastor? Sobre os espíritos imundos, aleluia, para expelir e para curar toda e qualquer sorte de doença e de enfermidade. E não tenha medo do corona, aleluia, do corona 19, do corona 20, que seja, eu não sei qual tipo, aleluia, porque o sangue e a marca do Cordeiro, aleluia, está a autoridade do Senhor sobre a tua vida para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Não pega, aleluia. Por quê? Porque você tem a marca do sangue de Jesus sobre a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Aleluia. Então, se nós somos discípulos de Jesus, irmãos, aleluia, quando ele começa lá atrás a escolher os 12 apóstolos que fazia diferença, e hoje ele começa a escolher aqui também na nossa querida cidade um povo que faz a diferença. Para que andar agora com medo, aleluia? Para que andar agora espantado, aleluia? Para que andar agora temeroso, aleluia? Tira os temores do coração, aleluia? Tira o medo, tira a incerteza, tira a falta de fé. Por quê? Porque você faz parte, aleluia, desta escolha que começou lá atrás, quando ele morre lá na cruz do Calvário, paga o preço do sangue, aleluia, para nos dar a garantia de salvação. E agora ele começa, aleluia, a fazer, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles que são chamados comece a se multiplicar, e vai se multiplicando, aleluia, e vai se multiplicando. 12, 13, 14, 15, 20, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, e esta é a revolta de Satanás, aleluia. Ele quer que você pare, ele quer que você estacione, mas começa a crescer, começa a multiplicar. E hoje são milhares e milhares de pessoas professando o nome de Jesus, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus renova, Jesus transforma, Jesus levanta, Jesus regenera, Jesus, aleluia, cuida, Jesus, aleluia, prepara, Jesus ensina, Jesus abre porta, Jesus, aleluia, faz maravilhas acontecer, porque você faz parte da escolha de Deus para fazer a diferença nesta terra. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. Você faz parte da diferença aqui nesta terra. Você faz parte, aleluia. Você sabia, irmãos, que medo é demônio? Medo é demônio, aleluia. Nós temos de repente temores, mas nós não
podemos deixar o medo nos dominar. Tem gente que tem medo de tudo, né, irmão? Medo do escuro, aleluia. Medo de dormir com a luz apagada, medo de passar na porta do cemitério, medo de ir sozinho em uma viagem, medo de caminhar, aleluia, em algum lugar, aleluia, exceto que precisamos tomar as nossas devidas precauções para que não haja acidentes. Mas o cristão lavado e redimido pelo sangue de Jesus não tem medo, aleluia, não tem medo, não teme a nada, porque nós temos a garantia de que a proteção está diante da nossa vida. Você pode dizer amém? Aleluia. E eu quero mostrar para você, irmãos, que nós, como povo de Deus, nós não podemos acostumar com o evangelho que está sendo pregado muitas das vezes de facilidade, um evangelho que está sendo pregado muitas das vezes de prosperidade, e as pessoas têm se acostumado com esse tipo de pregação, com esse tipo de evangelho, e muitas das vezes se tornam cristãos artificiais, ou seja, cristãos pela aparência de que você entra na igreja para ficar rico, de que você entra na casa do Senhor para ter dinheiro, exceto que o Senhor, Ele abençoa aqueles que Ele ama, mas nós, a única, aleluia, diferença e o melhor segredo de estarmos na presença da casa do Senhor é para termos o nosso nome escrito no livro da vida. As demais bênçãos, elas nos sobrevirão conforme a nossa fidelidade para com Deus. E você diz, pastor, mas agora é pecado nós sermos ricos? Não é pecado. Se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoará. Mas nos últimos dias nós estamos vivendo, aleluia, um evangelho de mistura, aleluia, onde as pessoas só pregam a prosperidade, só pregam o dinheiro, só pregam que você vai ficar rico, só prega que você vai ter casa, que você vai ter carro, não é verdade, irmão? Mas nós temos a garantia de que o verdadeiro evangelho é aquele que salva, que cura, que liberta, que modifica, que transforma, que regenera, aleluia. E nós não podemos sermos enganados por qualquer vento de doutrina, porque para isso nós somos chamados para fazer a diferença. E eu quero mostrar para você que muitas coisas acontecem na nossa trajetória aqui na obra de Deus, e nós precisamos ter cuidado para não sermos enganados por estas coisas. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o Senhor chama os 12 apóstolos, Ele passa ali algumas considerações ou alguns cuidados que a caminhada cobrará deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Ele passa estes cuidados, a Bíblia em primeiro lugar fala que Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições. Ah, pastor, eu não pensei que eu ia passar por aflições. Passa, irmão, passa sim, aleluia, passa por aflições. Onde é que está escrito? Vamos lá, João capítulo de número 16, João capítulo de número 16, versículo 33, olha o que diz a palavra de Deus para nós. João 16 e 33, olha o que diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Aí o versículo na parte B fala assim: no mundo passais, em outra tradução, tereis por aflições. Aí na outra parte final ele fala: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela fala-nos: no mundo tereis aflições. Então quando vier a aflição, aí está o cumprimento da palavra de Deus, quando Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições.
Mas aí, pastor, como é que nós passamos as aflições deste mundo? Você passa orando, você passa cantando, você passa jejuando, você passa caminhando, aleluia. Por quê? Porque se nós não passarmos por aflições, alguma coisa está errada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que é que acontece? Muitas pessoas, muitas das vezes se enganam, pensam que servir a Deus está livre das aflições da vida, e às vezes se engana com este evangelho que está sendo pregado, que diz que você aceita Jesus para, ficar uma pessoa sem problema, sem dificuldade. Não, muitas das vezes as dificuldades elas vão surgir à tua porta, vão bater na tua casa, mas tem de bom ânimo, porque a própria palavra de Deus ela nos fala: eu venci o mundo e você vai vencer também. Levante a sua mão e diga: eu sou um vencedor. Amém? Você é um vencedor. Então, irmãos, as aflições elas nos sobrevirão, mas muitas das vezes quando as aflições nos sobrevêm, existem cristãos, que desiste da fé por causa das aflições, por causa de alguma coisa, por causa de alguma coisinha que se levanta. Eu não aguento mais. Não pode falar assim, não é verdade? Temos que o quê? Olharmos para a Bíblia. Tende bom ânimo. Quando a Bíblia diz assim, irmãos, tende bom ânimo, ela diz assim: bom ânimo significa, se está ruim, você diga assim: em nome de Jesus vai ficar bom. Se às vezes a fé quer faltar, ele diz assim: eu não tenho hoje, mas eu tenho uma fé viva que amanhã eu colocarei a mão na minha bênção. Aleluia. Bom ânimo é o seguinte: quando a tristeza vier sobre você, você diz assim: tristeza, você não vai me dominar, porque eu terei bom ânimo para passar por cima de você, para vencer você, e eu irei vencer, porque o Senhor está comigo para nos garantir a vitória. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Tende bom ânimo. Aleluia. Bom ânimo, irmãos. Bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, chamados para fazer a diferença neste mundo, mas Jesus animou-nos para seguir o seu exemplo. Ele nos anima para seguir o exemplo próprio dele. Está lá, em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. A palavra de Deus, mesmo nos dias de aflições, mesmo nos dias difíceis, ela nos dá a garantia de que nós somos o quê? Animados por quem? Pelo nosso Jesus. Amém? Aleluia. Olha o que diz aqui no versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. A palavra de Deus fala: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para que seguirdes os seus passos. Amém? A Bíblia, quando fala, portanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Quando aquela coroa de espinho na cabeça, colocado pelos soldados, furava, ali a sua fronte, o chicote batia, e os historiadores falam que na ponta do chicote que batiam em Jesus, sabe o que era que tinha? Ossinhos secos de carneiro e chumbo. O ossinho cortava a carne ali no seu corpo, e o chumbo penetrava dentro da sua carne, e cada chicotada que os soldados davam ali no corpo de Jesus, ele aguentava gemendo e dizendo assim: eu estou sofrendo, mas eu estou levando comigo uma geração de adoradores, aleluia, que vai me adorar em espírito e em verdade, aleluia. Eu estou levando estas chicotadas, mas eu estou dizendo no versículo em Pedro, que nós acabamos de ler, versículo 21, ele
eles seguirão as minhas pisadas, o meu exemplo, aleluia, de perseverança, o meu exemplo de constância. Então a Bíblia, a própria palavra de Deus nos fala que Jesus mesmo deixou-nos o exemplo, e ele nos anima neste versículo dizendo assim: deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. E a vida cristã, ela deve seguir, não é? Deveres dos que prestam serviço à ordem, ou seja, Deus, por sua infinita bondade, ele nos dá a garantia de todas as coisas. Você pode dizer amém? Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, os sofrimentos não tiram necessariamente a nossa paz. Eu estou falando, irmãos, que o seu chamado para fazer a diferença, surgirão coisas em sua caminhada que vai querer roubar a sua missão de ser cumprida. Amém? Estou querendo declarar isto para você. Vai surgir coisas que acontecerão na sua caminhada que vai querer roubar o seu alvo, a sua chamada diante da obra, diante daquilo que Deus te entregou para que você faça a diferença. Surgirão várias coisas. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas eu pensei que ser crente era fácil, eu pensei que ser um cristão era fácil. Não é fácil. A Bíblia, a própria palavra de Deus, acabou de nos falar que no mundo nós teríamos o que, irmão? Felicidade? Não, no mundo teríamos o que, irmão? Aflição. Mas tende o que? Bom ânimo. Amém? E aqui a palavra de Deus, ela nos fala, em terceiro lugar, os sofrimentos não tiram necessariamente a nossa paz. Diga assim: eu estou em paz. Amém? Diga assim: eu estou em paz com meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estar em paz, irmão, significa você é uma pessoa equilibrada. Amém? Uma pessoa equilibrada. Você vê aí agora, né? Muitas pessoas aí clamando de um lado para outro, correndo, né? E você mantém o seu equilíbrio, porque você sabe que você é um escolhido do Senhor. Amém? Aqui diz ainda, capítulo 14, versículo 27 de João, falando a respeito do sofrimento, mas ele não tira a nossa paz. Versículo 27, olha o que diz aqui na palavra de Deus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí ele fala: não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe, nem se atemorize. Amém? Não se turbe, nem se atemorize. O que é uma pessoa atemorizada? É uma pessoa assustada. Amém? Uma pessoa atemorizada é uma pessoa que está com medo. Uma pessoa turbada é uma pessoa que está sem paz. E o mundo lá fora está desse jeito. E às vezes as pessoas não têm paz. Está lá fora sem paz, sem esperança, sem salvação. E muitas das vezes ela chega até você e quer tirar a paz que você tem. Aí você precisa manter o controle, dizendo assim: não, eu sou diferente. A paz reina em mim, o equilíbrio reina em mim, a tranquilidade reina em mim, a esperança de dias melhores reina em mim. Por quê? Porque eu sou diferente, porque eu tenho um Deus que faz a diferença na minha vida, na minha casa e na minha família. Então, irmão, quando chegar alguém, né, sem paz, sem esperança, dê uma palavra para ele e diga: meu filho, procura Jesus, porque Ele é a única saída para a tua vida, para o sucesso da tua vida, o sucesso da tua casa e o sucesso da tua família. Não permita que ninguém venha tirar a tua paz, para que você entre na onda de estar aí sem paz, agoniado, né?
muitas das vezes preocupado de um lado para outro. Não, irmãos, tenha paz, aleluia. A paz de Cristo reina em ti, aleluia. Reina no teu coração, reina na tua vida e reina na vida da tua família. Você pode dizer amém? Aleluia. Em quarto, os sofrimentos nos preparam para o serviço de Deus. Chamados para fazer a diferença neste mundo, nós precisamos passarmos pelos sofrimentos, porque eles nos preparam para o serviço do Senhor. Aleluia. Como é que nós iremos fazermos algo se nós não temos experiência, né? Como é que nós estamos, ou digo, preparados para exercer algo se nós não passamos por alguma experiência? Nós precisamos passarmos por alguma experiência para podermos ter experiência, não é verdade? A Bíblia, a palavra de Deus, diz para nós, lá em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6. A palavra de Deus fala para nós sobre isto, dizendo que os sofrimentos nos preparam para o serviço, aleluia, para o serviço. Capítulo 1, versículo 4 ao 6. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, amém? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Olha aí, tá vendo? Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, aleluia. Para podermos consolarmos os que estiverem em qualquer angústia, com consolação, com os que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Você é um crente que está transbordando, aleluia, de consolação. Alguém diz, não vai dar certo, aí você diga, olha meu filho, Jesus, Ele tem a chave da vitória para você, aleluia. Você está transbordando de consolo, aleluia, seguindo a linha de Cristo para a sua vida e para a vida dos demais. A sua boca, aleluia, é boca que abençoa, aleluia. O seu falar é um falar que abençoa. O falar aí fora diz, não vai dar certo, não vai ter, está tudo errado, mas o seu falar é diferente, dizendo bem assim, vai dar certo, não está errado, é Deus que está no controle, é a Bíblia que está se cumprindo, é a profecia que tem que ser seguida, aleluia. Você está declarando por quê? Porque a sua vida está superabundante de consolo em suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor, porque você tem algo diferente dentro da sua vida. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, para chegarmos aqui ao final, em quinto, felizes aqueles que perseveram na provação. Perseverança, irmãos, perseverança. Feliz aqueles que perseveram. Olha o que diz Tiago, capítulo de número 1, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Palavra de Deus falando para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz aí para mim e para você. No versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Suportar, irmãos. Suportar significa o quê? Suportar significa aguentar. Né, irmãos? Suportar significa não desistir. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. O que é perseverança, irmão? É permanecer. Aleluia. Perseverança significa quando vier o problema, a dificuldade, você está lá perseverante. Não é fazer igual aqueles que muitas das vezes estão acostumados com o evangelho do oba-oba,
o evangelho que vai ficar rico, o evangelho, né, do bem bom. E quando vem a prova, a tribulação, ele deixa a perseverança de lado e diz: não, eu vou desistir porque eu não aguento mais. Que cristianismo é esse? Que fé é essa? Né, irmãos? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala: louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos estão esperando a sua coroa lá nas mansões celestiais? Amém? Aleluia. O Senhor dará a tua coroa, porque você foi perseverante, você foi constante, você foi temente, você foi fiel, você não reclamou, você não desistiu, você não trocou o teu chamado pelas coisas desta vida, pelas coisas deste mundo, mas você foi perseverante até o final. Amém? E agora, para chegarmos aqui à conclusão, chamados para fazer a diferença neste mundo. Agora, irmãos, no chamado, nós precisamos prestar atenção em 3 coisas principais. Existem mais, mas eu vou falar sobre 3. Diga assim: eu fui chamado para fazer a diferença neste mundo. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele te chamou. Agora, nesta chamada, ele exige de você e de mim também. Existem várias coisas, mas eu quero falar sobre 3 para nós encerrarmos. É rapidinho. Em primeiro lugar, no chamado, você e eu, nós precisamos de ter o quê? Número 1, convicção do chamado. Amém? Convicção do chamado. Você tem o quê? Convicção. Convicção significa: nada pode parar você. Amém? A convicção do chamado é o quê? Nada pode parar você. Nem a doença, nem o coronavírus, nem a enfermidade, nem a falta de dinheiro, nem a prova, nem a luta. Nada pode parar você, porque você tem a convicção de que Deus te chamou para fazer a diferença. Amém? E aonde é que está escrito isto, pastor Gerson? Convicção, Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, para nós chegarmos ao final. Romanos capítulo 8, versículo 35. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor para nós: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Perseguição? A fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Nada disto nos separará do amor do Senhor. Amém? E aqui a palavra de Deus, aleluia, no versículo 37 do capítulo de número 8 de Romanos, ainda nos fala: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga assim: eu sou um vencedor. Você é um vencedor. Amém? Por amor daquele que nos amou. Em segundo lugar, primeiro, convicção. Quem tem convicção do seu chamado? Levante a mão aí. Amém? Diga: o Senhor me chamou. Amém? Convicção, irmão. Convicção. Você já viu uma pessoa, né? Muitas das vezes é pé no mato, pé no caminho. Você já viu esse ditado? Pé lá fora, pé na igreja. Pé no mundo. Você tem que escolher para onde você quer ir. Existem 2 caminhos: o caminho da morte e o caminho da vida, o caminho do céu, o caminho do inferno. Nós não podemos esquecer destes 2 caminhos e escolher o caminho da vida, o caminho do céu, que se chama Jesus. E a convicção, ela nos traz isso. Convicção do chamado. Foi o Senhor que me chamou, e eu não vou parar por nada desta vida. Eu não vou parar, vou cumprir. Em segundo lugar, no chamado,
precisamos ter alvos, metas, desenvolvimento. Você precisa ter alvo, ter meta e desenvolvimento. Ou seja, você está em desenvolvimento cada vez mais. Eu conheci aquele irmão ontem, mas ele já está cantando, que bênção. Eu conheci aquela irmã ontem, mas ela já está participando da oração. Eu conheci aquele irmão ontem, mas ele já está adiantando. Hoje ele já é um diácono da igreja, já é um cooperador, já está lendo a palavra. Ele está desenvolvendo o exercício do chamado. Aleluia. Que feio, irmãos, uma pessoa aceita Jesus, 10 anos de crente, não sabe fazer uma oração, não sabe ler um versículo na Bíblia. Alguém chama ele para fazer uma oração, eu não sei, eu tenho vergonha. Que chamado é esse? Mas quando há um chamado de verdade, você tem foco, você tem visão, você tem crescimento. Amanhã eu quero chegar lá, eu quero ganhar almas ali, eu quero desenvolver acolá, porque você desenvolve o chamado que Deus te entregou, e todo dia Ele vai acrescentando e vai multiplicando a tua vida e vai te abençoando. Aleluia. A tua casa vai multiplicando, o teu carro você troca ele por outro. Por quê? Porque Deus tem abençoado a tua casa, a tua família vai multiplicando o chamado, vai multiplicando, desenvolvendo, o alvo vai atingindo o alvo. Por quê? Porque você está crescendo na vida espiritual juntamente com a vida material. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Crescimento espiritual. E número 3, crescimento, irmão, significa alvos, metas, desenvolvimento. Precisa haver isto na vida daqueles que temem a Deus. Número 3, no chamado precisa ter o quê? Esse aí, irmãos, tem pego muita gente essa palavra. No chamado precisa ter testemunho, irmão. Testemunho, irmão. Onde está, pastor Gerson? Está lá, né? Na palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo número 4. Olha o que diz aqui, 2 e 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Em outra tradução diz assim: ninguém que milita não se embaraça com negócios desta vida, assim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então aquele que milita não se embaraça. Ou seja, o testemunho significa o quê? Oração, jejum, frequências nos trabalhos, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com o próximo. Onde passa o testemunho vai, é no trabalho, é na igreja, é no serviço, é na escola, aleluia, é fazendo algo na rua. Alguém vai vendo testemunho e dizendo: verdadeiramente o Senhor está na vida desta pessoa. Vamos ficarmos de pés, irmãos, e agradecermos, aleluia. Então no seu chamado haverá o que? Precisa haver convicção, alvos, crescimento, metas, desenvolvimento e, em terceiro lugar, testemunho. Eu conheço pessoas, irmãos, que se ele fosse adquirir a salvação através do seu testemunho, misericórdia, aleluia. E às vezes as pessoas pensam que engana, mas vai, quando de repente nós vemos a notícia: fulano se afastou de Jesus, está no mundo lá fora. Por quê? Porque não tem a essência de um verdadeiro cristão. Então, irmãos, nós fomos chamados para fazer a diferença neste mundo. Amém? Diga assim: eu continuarei fazendo a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso nós vamos orar por sua vida nessa noite, e vamos